A carta da criança enterrada. Há histórias que nascem do silêncio da terra, e há cartas que não deveriam ser lidas por mãos humanas, porque carregam o peso de quem não tem mais voz para gritar. E foi em uma tarde onde o sol parecia cansado de iluminar o mundo que Samuel encontrou aquela carta jogada sob a porta da casa, como se o vento tivesse sentido pena de alguém esquecido e a tivesse empurrado para dentro. E ao pegá-la percebeu que o papel estava úmido e manchado de um barro escuro, como se tivesse sido arrancado de um lugar onde a luz não alcança, e com uma caligrafia torta de quem ainda não aprendeu a escrever. O remetente dizia: "Eu quero meu brinquedo de volta. Você prometeu que devolveria, mas não voltou. E agora eu não consigo dormir." E Samuel sentiu o coração tremer, porque aquela mensagem parecia direcionada exatamente a ele mesmo, sem assinaturas ou nomes. E seu peito lembrou de algo que tentou apagar por anos, a noite em que roubou de uma cova uma pequena boneca com vestido vermelho que parecia chorar sem emitir som, e que desde então nunca o deixou dormir em paz. Samuel tentou rasgar a carta, mas quando seus dedos apertaram o papel, ele ouviu passos pequenos correndo atrás da porta da sala, como se algo brincasse no escuro sem pedir permissão. E a casa, que sempre foi silenciosa, começou a respirar de um jeito estranho, fazendo as paredes pulsarem como se fossem carne viva. E enquanto o medo subia por sua espinha, ele ouviu batidas fracas na porta dos fundos. Batidas como punhos infantis, pedindo licença para entrar, e a carta caiu de sua mão, como se tivesse criado vida própria, deslizando até parar aos seus pés novamente. E agora, novas palavras apareciam na folha sem que ele escrevesse. "Eu sei que você me escuta, e sei que a boneca está no seu quarto, e por tudo o que é esquecido, eu preciso dela para acordar." Samuel não queria olhar para o corredor, mas a boneca, que estava guardada em uma caixa no alto do armário, parecia sussurrar como quem chama o nome de alguém que deve uma oração não dita. Enquanto o relógio marcava o avanço da noite, a carta se encheu de barro e dedos pequenos começaram a bater na porta do quarto, acompanhados por um choro abafado que vinha do lado de fora, como se a terra tivesse soluçado, tentando cuspir uma criança que não deveria ter sido deixada ali. E Samuel caminhou devagar, guiado pela culpa que nunca deixou de pesar sobre ele, desde a noite em que desafiou os mortos por diversão. E ao abrir a porta, encontrou marcas de mãos minúsculas no chão, se arrastando em direção à sala, como pegadas de um corpo que tenta continuar mesmo depois de ser negado pelo mundo dos vivos. E o choro ficou mais alto, mas era um choro que não pedia consolo, pedia devolução, e por um instante ele sentiu o ar sendo arrancado de sua garganta, como se dedos frios apertassem seu pescoço de dentro para fora, mostrando que aquilo que pede não pede duas vezes. Samuel segurou a boneca vermelha e, quando tocou o tecido, percebeu que estava molhado, como se tivesse sido mergulhado novamente em lama fresca. E ao olhar pela janela, viu o quintal se transformando lentamente. A grama se retorcia e o chão afundava, como se mãos invisíveis tentassem escavar de baixo para cima. E então a terra se abriu em uma fissura estreita e profunda que exalava um cheiro de esquecimento misturado a uma tristeza tão antiga que parecia vir de antes do tempo. E dali surgiu algo pequeno, com pele desbotada, olhos abertos demais e um sorriso que não buscava alegria, apenas companhia. E aquela criança fantasma levantou as mãos como se pedisse colo, e a voz que saiu de sua boca não era mais infantil. Era a dor de quem ficou preso embaixo por tempo demais. "Devolve ela para mim, ou você ficará comigo aqui embaixo, onde os ossos conversam na escuridão." Samuel tentou falar, mas a culpa transformou sua língua em pedra, e suas lágrimas escorriam não por medo, mas pelo arrependimento tardio que corrói como vermes, e a criança abriu os braços em convite e ameaça.
Ao mesmo tempo, o chão engoliu um pouco mais seus pés, e a boneca parecia pulsar como um coração que renasce no erro da vida. Samuel teve apenas uma escolha, a escolha que todos devem enfrentar um dia. Enfrentar aquilo que enterraram ou ser enterrado junto. Ele se ajoelhou tremendo, colocando a boneca na pequena mão do espírito, que sorriu com um alívio macabro. E então, o chão abriu de vez, arrastando Samuel junto com a criança, como se o mundo quisesse nivelar dívidas sem testemunhas. E a casa se apagou. A porta bateu sozinha e nenhuma luz teve coragem de voltar. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram apenas o silêncio e a terra recém-revirada atrás da casa, como se alguém tivesse cavado uma sepultura apressada. Mas não havia corpo algum, apenas a boneca vermelha posta sobre a terra como uma lápide improvisada. E dizem que quando o vento passa arrastando poeira sobre aquele quintal, é possível ouvir uma voz infantil sussurrando: "Obrigada por me devolver. Mas agora você precisa ficar comigo para sempre." E quem mora perto evita olhar para a janela de Samuel, porque às vezes um rosto pálido aparece ali, com olhos fundos, que pedem ajuda tarde demais. Se você ficou comigo até aqui, eu agradeço pela coragem de caminhar por esta escuridão, onde o passado nunca dorme. Se gostou desta história, clique em gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas encontrem estas vozes que sobrevivem no além. Deixe seu comentário dizendo qual lição esta história trouxe para você. Talvez o erro nunca seja enterrado. Talvez tudo o que tiramos de alguém que já partiu, um dia virá pedir de volta. Nos encontramos muito em breve, na próxima noite, em mais uma crônica de outro mundo.